estamos de volta. Estamos de volta com um grande debate hoje, conversando sobre plágio em trabalhos universitários. Eu quero registrar aqui a presença também do pesquisador do Laboratório de Segurança da Informação da Universidade Federal do Ceará, Márcio Corrêa, que certamente ficou preso nesse caos do trânsito da cidade, que virou a cidade hoje um caos, né, Márcio? Obrigado pela sua presença, Márcio. Eu queria que vocês me definissem exatamente uma definição mais clara possível do que seja plágio em trabalhos acadêmicos. Porque eu li em alguns textos que há um limite permitido, vamos dizer, alguns textos falam em, você pode utilizar 20% de um texto original, 30% de um texto original no seu trabalho, que isso não seria considerado plágio. É possível isso? Existem várias posições sobre isso. Aí, em música diz que pode ser 4 compassos e tal. Eu acredito que não. O plágio ele tem duas características principais. A primeira é que o plagiador ele se coloca na posição de autor intelectual de uma obra que não foi o espírito dele que criou. Essa é a primeira coisa. Ou seja, ele pega um texto, ou pega uma fotografia, ou pega uma música de alguém e coloca o nome dele como se ele fosse o pai da obra. Não é. E segundo, a característica é que ele tenta, de todas as formas, encobrir, falsear, disfarçar aquela cópia. Às vezes ele pega uma cópia, ele muda uma parte do texto e tal, ele maqueia aquilo para que ninguém descubra que aquilo ali pertence a outra pessoa. Eu particularmente acho que essa gradação de você aferir se é plágio ou não é plágio, eu acho que ela não procede, porque tem alguns signos musicais ou algumas ideias literárias que elas são tão fortes que você não pode mensurar em um compasso, ou 2 linhas, ou 3 frases, entende? Por exemplo, eu vou dizer assim, sei ou não sei. Nós estávamos isso não é uma frase de minha autoria, sei ou não sei. Isso aí eu vou estar plagiando o Shakespeare. Ou então se eu chegar e dizer assim, não, os poderes constituídos podem ser divididos em 3, o executivo, o legislativo e o judiciário. Isso não me pertence. Isso quem criou foi o Montesquieu, quando criou a tese científica da divisão dos 3 poderes. Então isso aí, nem que eu escreva com as mesmas palavras, ou sim as mesmas palavras, ou com 10%, ou com 5%. Tem que estar clara a fonte. Existe alguém que concebeu aquela ideia, né? Mesmo não usando as mesmas palavras, a gente às vezes pensa que usando as mesmas palavras... às vezes você pode usar 1/1000 de determinada composição, determinado como texto. Ele estava dizendo, por exemplo, ele estava falando isso agora que eu achei muito interessante. Na realidade, o especialista em determinado assunto, ele sabe, por exemplo, um aluno fez um trabalho. Se a pessoa é especialista no tema e o aluno fala, eu entendo que eu acho que o plágio deveria ser assim, a pessoa que é do ramo, a pessoa sabe quais são as ideias, quais são as posições de doutrina que estão na academia. Márcio, vou puxar aqui para a área da segurança, né? Na segurança a gente normalmente não gosta da coisa acontecendo assim porque não tem regras claras, né? Em um jogo que não tem regras a gente não pode cobrar, né? Então a nossa iniciativa lá na Universidade Federal é exatamente tentar definir as regras do jogo, né? Então através do trabalho que a gente está desenvolvendo agora, que é a política de segurança da informação, o objetivo é exatamente definir essas regras para que as pessoas estejam cientes do que elas devem fazer ou não fazer, né? E aí a universidade vai poder claramente cobrar de cada um dos seus integrantes. E você já tem algumas regras delimitadas? Esse artigo que a gente elaborou na universidade é exatamente com um protótipo de política de segurança da informação focada em propriedade intelectual. O foco dela é exclusivamente o plágio. Foi esse o artigo que foi aceito e a gente vai apresentar numa conferência internacional que vai ser no Panamá no mês que vem. Porque tem algumas coisas aqui que o Ricardo tá dizendo, que por exemplo, quanto por cento de uma obra você pode usar sem ser considerado plágio? Ele está me dizendo que de forma alguma não pode se usar nada. Mas nos Estados Unidos já existe uma interpretação diferente com relação a isso, né, Ricardo? Não é uma interpretação diferente. É porque aqui no Brasil, por exemplo, eu não posso... os direitos autorais são divididos em 2 direitos específicos. Tem a parte patrimonial, que é todo o aproveitamento econômico que eu possa ter com a obra. Existe a parte do direito moral, que é o quê? O direito ao nome, o direito que eu tenho que a minha obra, quando ela for publicada, ela seja publicada da forma como ela foi inserida. Eu tenho o direito que a minha obra não seja modificada,
né? Eu tenho o direito de autorizar ou não, porque a obra ela deixa de ser, ela tem um lado do direito de personalidade. Né? Pois é, mas entrando do ponto de vista mas bem objetivo. Aí deixa eu só finalizar. Então esse lado do direito pessoal, no Brasil, ele é muito rígido. Eu não posso vender a autoria da obra para ninguém. Se eu fiz um texto, ou fiz uma música de piano, em Carlos Bacelar, eu não posso pegar essa música e vender para você. Se eu botar seu nome na minha mão, não posso. Entende? Eu posso negociar, alienar a parte patrimonial. Nos Estados Unidos, essa parte moral ela já é mais flexível. Aqui eu não poderia comprar um trabalho acadêmico de uma pessoa. Pois é, isso aí é o que eu quero chegar. A lei proíbe. Quer dizer, aí isso é o que eu quero chegar. Você está dizendo nos Estados Unidos, então, eu não vou plagiar o texto de alguém. Eu vou simplesmente comprar o texto inteiro de alguém que me escreveu uma tese, que alguém que escreveu uma tese para mim. Isso nos Estados Unidos eu posso fazer, aqui eu não posso fazer. Aqui você não pode. E lá eu posso. Lá você pode. É estranho eu acho isso, complexo, né? eu acho um assunto complexo, porque inclusive porque o nosso direito é diferente do americano. Né? Mas aí veja só que a legislação pode permitir isso no que tange a propriedade intelectual, mas uma instituição pode limitar que isso ocorra. Sim. Pode. A Ela pode universidade limitar. pode não aceitar, exatamente. Porque é o seguinte... No caso da Unifor, nós já estamos usando um software que tem ajudado bastante, porque está complexo você realmente identificar as características do trabalho acadêmico. E você tem que deixar a fonte, não é 1%, não é 2%. Mas, Mônica, mas se eu comprar um texto inteiro de alguém, eu não estou plagiando o texto. Alguém está escrevendo esse texto mas você quando entendeu? vai... Ele é complexo, isso aí, viu? Isso Tá. é complexo. Aí que eu quero chegar, É uma trapaça. Mas né? isso aí também é questionável. É uma trapaça, mas é como a gente está dizendo, existe nos do ponto Estados de vista- Unidos é permitido, no Brasil mas não do é. ponto de vista ético, Existe mas uma isso Aí interferência moral aí, exatamente, né? a questão ética, né, Claro, que está claro que grave, tem que ter gravíssima. mas a claro. gente se fala isso em todas as searas do direito autoral, música, fotografia, dança, teatro, tá. Agora eu entendo que na universidade eles exigem que você produza um artigo seu. Claro. Tem que Então, ser eu seu, entendo- começa eu logo o entendo que eles princípio. poderiam- Vamos imaginar a praticidade disso daí, Rui. Vamos imaginar se isso daí é prático. Eu vou comprar um trabalho de alguém. Normalmente esse trabalho ele não é comprado por um valor exorbitante, é um valor barato. Qual vai ser a capacidade daquele indivíduo de fazer um trabalho original para me vender por um valor daquele? Então, isso daí já demonstra que essa pessoa vai estar fazendo plágio Provavelmente. dos trabalhos de Provavelmente. Não, né? e isso virou uma indústria provavelmente. criminosa, porque você vai na internet, você vê os sites aí, e eles vendem esses trabalhos em 8 vezes sem juros. Né? Inclusive, nós oficiamos, inclusive, nem sei essa coisa de ser caboeta não, que eu acho isso horrível, esse negócio de ficar denunciando e tal, mas eu tenho filhos, 2 filhas pequenas, eu me preocupo com o futuro das minhas filhas. Então, nós fizemos esse requerimento, inclusive requeremos da Polícia Federal que investigue esses sites de que vendem os trabalhos para nossas crianças, tá entendendo? Porque isso é uma safadeza, isso é uma vergonha um negócio desse no Inclusive, Brasil. tem sites educacionais. Você tem esses sites abertos. Que se dizem educacionais, Eu né? queria levantar aqui uma outra questão, que é uma questão acadêmica, que é a seguinte: normalmente no Brasil a gente sabe que os jovens pesquisadores, eles se deparam muito com essa obrigação de publicar trabalhos, até mesmo como uma forma de sobrevivência acadêmica, da mesma forma que os vários cursos, eles precisam ter uma boa produção acadêmica para serem bem avaliados. Não é verdade? É verdade, uma exigência Vocês da acham CAPES, que isso exerce uma pressão muito grande sobre esses estudantes? Como é que vocês analisam isso? Quer dizer, no sentido de que no Brasil possa haver muito pouco apoio para o pesquisador se tornar um escritor, um autor científico, né? Essa formação muitas vezes não acontece de uma forma atropelada, que prejudica esses alunos? Olha, com certeza nós vemos uma tradição, né? Vou dizer assim, eu vou falar da escola, da educação de uma maneira geral, que ela realmente não incentiva o produtor de conhecimento. Ela incentiva o repetidor de conhecimento. É uma tradição praticamente oral, né? Nós ainda estamos numa forma de educação que não está acompanhando essas mudanças tecnológicas de jeito nenhum. Quando o aluno chega na universidade, ele sabe repetir conhecimento e lá ele está sendo cobrado a produzir conhecimento, que é uma coisa extremamente complexa, não é fácil de jeito nenhum, é difícil, tem a pressão, o professor sofre a pressão, né? Mas eu acho que isso aí é uma questão que, enfim, nós temos que superar, não temos como ficar rodeando, temos que começar, como o Ricardo está falando, na educação das crianças, né? Incentivar a criança a ler, incentivar a criança a produzir alguma coisa e não ficar todo o tempo repetindo, colando e copiando na internet, como ele está vendo. Realmente, os professores também são pressionados, porque nós somos avaliados
nós temos órgãos de avaliação, né? Então, eu acho que é uma questão ética, é uma questão educacional. A própria universidade tem que rever, tá certo? Que profissional ela está formando. Enfim, uma responsabilidade muito grande em relação a essa questão. E nós não sabemos por onde ir, como é que nós vamos coibir o plágio, por exemplo, né? Eu queria retomar esse tema da publicação, porque o sistema de pós-graduação, Rui, de estrito senso, ele forma pesquisadores. É esse o objetivo. O pesquisador, ele se forma dentro do laboratório, fazendo pesquisa. A publicação é um resultado natural de um processo de pesquisa. É você relatar a pesquisa que foi desenvolvida para a comunidade na qual você está inserido, né, determinando ali as suas contribuições para o avanço da ciência. Quer dizer, você avaliar os programas e as pessoas que são ligadas a esse programa por esse parâmetro é muito razoável. Eu acho que a pressão, ela se dá porque é isso que é esperado. O que é esperado de uma pessoa que dá aula, né? Que ela consiga dar aula. O que é esperado do pesquisador? Está dentro do laboratório, fazer pesquisa e publicar as pesquisas dele. Né? Então, a pressão existe mesmo, mas é natural que ela exista. Senão a pesquisa não é feita, o pesquisador não é formado, não há qualidade no que se faz. Né? A CAPES tem um sistema de avaliação dos programas de pós-graduação, principalmente baseado em formação de recursos humanos, que é os doutores que saem dos programas, e o nível de publicação que os programas fazem. Agora, é evidente, agora, voltando à noção do plágio em relação a essa produção científica, né, eu acredito ainda que o método mais eficiente, embora seja completamente informal, né, é o de avaliação de pares, onde o par é especialista, né, que foi citado aqui pelo Dr. Ricardo. Né, quer dizer, você tem uma banca ou um conjunto de pessoas que conhecem profundamente o assunto, que estão com o texto na frente dele, né? Quer dizer, essas pessoas, elas têm um tempo para avaliar o texto e, portanto, esse tempo lhes permite procurar na internet, onde quer que seja, uma possível cópia, cópia de ideia, muito mais do que de texto, né? Então, o processo é esse. Quer dizer, você está dando, na verdade, mais importância para esse tipo de avaliação do que acreditando nesse software. Olha, esse software, eu tenho uma coisa para completar. Esse software, duas coisas. Eles trabalham com função de similaridade. A função de similaridade, ela é basicamente uma função sintática. A gente compara texto. E aí você define quanto um texto é semelhante ao outro. O sujeito muda tudo. O sujeito troca as palavras. Ele pode manter a ideia, modificar o... É muito mais importante a identificação da cópia da ideia do que da cópia do texto. Exatamente. Mas e aí tem que ter uma certa prova, não é? Você não tem que ter uma certa prova? A política de segurança você não pode da chegar. Gente, ela foi estruturada assim. Ela pensa num mecanismo automatizado que vai fazer uma triagem no primeiro nível, porque esse processo que o professor Javan está falando aqui, ele é um processo exaustivo, né? Então, se a gente for dedicar todo o nosso corpo docente nesse tipo de atividade, vai esgotar todo o recurso. Então, tem que ter uma camada automatizada que vai fazer a triagem desses trabalhos, vai eleger os candidatos que devem ser analisados de forma mais específica. É por isso que a Polícia de Segurança da Informação da Universidade Federal do Ceará, ela é baseada nesses dois aspectos. O aspecto humano, que vai avaliar, e o aspecto técnico-tecnológico. Eu acredito que, a grosso modo, muitas universidades elas têm um número reduzido de professores para analisarem os trabalhos. Isso aí é um fato. Com certeza. Não é? O professor não tem 3, 4, 5 dias para ficar olhando, não tem. Tem vários trabalhos para olhar. Então, eu acho que, a grosso modo, esse programa ele ajuda no grosso. Porque, realmente, de fato, você tem, por exemplo, trabalhos que são totalmente copiados. Se você vai na internet, você encontra o artigo ipsilite da cabeça com certeza. aos pés, todo copiado. Identifica. De uma tese, não sei o que, do Rio Grande do Sul, tem lá na internet. Mas isso ali mas é uma burrice. Aí, ao mesmo tempo, precisa do quê? De uma comissão que, identificando esses problemas, aí a comissão ela vai avaliar se é plágio, se não é plágio, quantos por cento. Tem que ter o componente humano. O programa ele não é absoluto, né? Perfeito. Mas eu acho que, para o volume de coisas, porque o aluno que faz precisa do programa para fazer essa ajudar. O aluno que faz um negócio desse, que copia ipsis literis
artigo inteiro, além de ser reprovado, devia tomar um cascudo, né? Não, eu acho que Foi feita uma pesquisa aqui no Brasil, foi feita uma pesquisa aqui no Brasil que disse que 80% dos alunos entrevistados reportaram que, na verdade, aqui no Brasil, os professores reportaram, 80% deles reportaram que tiveram caso de plágio. Já detectaram caso de plágio. Eu acho Pois é, eu já nos perguntei Estados para o Unidos, Ricardo. Em universidades como MIT, Georgia Tech, foram entrevistados os alunos e eles também se declararam como plagiadores. Em 80% dos casos ou mais, eles se declararam plagiadores também. Um problema moral. Eu acho que é o seguinte, o jovem, certo, que faz uma coisa dessa, ele vai se acostumando a pegar para si o que não lhe pertence. Exatamente. E eu acho que isso é um problema lá. Questão moral. Com certeza, o que a gente está falando, né? É uma espécie de estelionato intelectual, né? Que a gente estava conversando. O aluno vai olhar para o outro e vai dizer, você está fazendo isso daí? Não, copia, faz, o colega faz, mas então esse é uma coisa meio banal, esse é um né? problema que eu estou lhe falando, né? A questão da cultura, da educação, entendeu? Enfim, né? Desde o início, não está acostumado, chega na universidade, está sendo cobrado.